Olá, bem-vindos a mais uma aula sobre a linguagem de programação Python. Hoje nós vamos falar sobre as condicionais em Python. Vamos identificar a necessidade de uso de comandos condicionais simples, compostos e com múltipla escolha, a importância dos operadores lógicos na tomada de decisão. Até o momento, nós tratamos apenas da estrutura sequencial de algoritmos, onde nós temos um ponto inicial do algoritmo, ele é executado comando por comando, na sua ordem, até chegar ao final. Nem sempre nosso algoritmo vai ser tão linear e muitas vezes nós vamos precisar tomar decisões. Então, nosso algoritmo ele vai vir executando e ele vai chegar até uma pergunta que vai ser respondida com sim ou não, verdadeiro ou falso. Se essa pergunta for respondida com verdadeiro, ele vai seguir um fluxo de execução. Se essa pergunta for respondida com falso, ele vai seguir um outro fluxo. Dessa forma, alguns comandos ficam condicionados a uma determinada pergunta. Em Python, a forma que você tem de criar condições é com o comando if. Então você tem if, a tua pergunta, uma condição que vai ser respondida com verdadeiro ou falso. E no caso de uma condicional simples, você tem um bloco de comandos apenas que vai ser executado somente se essa condição for verdadeira. Se essa condição for falsa, esse bloco de comandos inteiro ele será ignorado. Como exemplo de condicional simples, nós temos aqui fazendo a leitura de dois números inteiros. Se o primeiro número inteiro A for maior do que o segundo B, ele vai imprimir na tela o primeiro número é maior. Mas se o segundo número B for maior do que o primeiro A, ele vai imprimir na tela que o segundo é maior. Percebe que essa condição nós temos esse bloco de comandos com um comando apenas, e com essa condição simples nós também temos apenas um bloco de comandos com esse único comando. Você poderia ter vários comandos. Nós temos aqui um segundo exemplo de condicional simples, onde nós estamos lendo a idade de um carro, e se essa idade for menor do que 3, menor ou igual a 3, a gente considera que o carro é novo. Se a idade for maior do que 3, a gente considera que o carro é velho. Novamente, nós temos a condição if, a condicional if, uma pergunta que vai ser respondida com verdadeiro ou falso, e se essa pergunta for verdadeira, nós executamos esse comando. Se essa pergunta aqui for verdadeira, nós executamos esse comando. Dessa forma, nós temos a condicional simples, onde ela possui apenas um bloco de comandos que vai ser executado se a condição for verdadeira. Já na condicional composta, nós temos sempre dois blocos de comando. Um bloco de comandos ele vai ser executado se a condição for verdadeira, e o segundo bloco ele vai ser executado se a condição for falsa. Então, atualizando o nosso exemplo da idade do carro, para a condicional composta, nós temos aqui, se a idade for menor ou igual a 3, nós consideramos que o carro é novo. Se não, se isso aqui não for verdade, você vai imprimir a mensagem dizendo que o carro é velho. Apenas um dos blocos é executado. Nunca os dois blocos de um if-else serão executados na mesma passada, na mesma execução do algoritmo. Por fim, nós temos a condicional de múltipla escolha. Diferentemente de outras linguagens de programação, o Python ele não traz um comando específico para condicionais de múltipla escolha. A forma que temos para fazer isso é com o comando elif. Aqui temos um exemplo de demonstração do comando elif. Temos o primeiro if com a sua condição, e se essa condição for verdadeira, esse bloco de comandos será executado. Mas se a condição falhar, se ela retornar falso, nós temos uma outra condição com o comando elif. E podemos colocar quantos elifs quisermos. Então nós temos aqui, se não, se, uma segunda condição, se não, se, uma terceira condição. Por fim, nós temos de forma opcional o comando else. Esse comando else ele será executado se todas as condições anteriores falharem.